Olha só, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das histórias mais influentes que existem, o Evangelho de Marcos. E a gente vai fazer isso para tentar desvendar um quebra-cabeça literário bem fascinante que está bem no coração desse texto. Então, vamos direto ao ponto. A questão central que vai guiar nossa análise hoje é essa. Se quase tudo que está no Evangelho de Marcos também aparece em outros evangelhos, por que raios ele foi escrito? Qual é a dele, sabe? Para que ele existe, afinal? E o tamanho do problema é surpreendente, sério. Só 7% do material de Marcos é original dele. A maior parte, uns absurdos 93%, a gente encontra em Mateus e em Lucas. Olhando assim de primeira, parece até um texto meio inútil, né? Mas é aí, justamente aí, que a genialidade de Marcos começa a dar as caras. É o que a gente vai chamar aqui de o problema dos 93%. E a nossa investigação hoje vai mostrar por que esse texto que parece tão repetitivo é, na verdade, uma obra-prima, com um design literário pensado para passar uma mensagem muito poderosa e específica. É que, sabe, repetir uma coisa não significa que ela é redundante. Às vezes, o que muda tudo é a perspectiva. Pensa só nos filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. São centenas. Cada um foca num herói, numa batalha, num ponto de vista diferente. O Marcos faz a mesma coisa. Ele oferece um ângulo único sobre Jesus que torna o seu relato indispensável. E a primeira pista para resolver esse mistério tá no estilo de Marcos. Ele nos apresenta um Jesus que é, antes de mais nada, um homem de ação. O lance do Marcos não é ficar em longos discursos, sabe? A parada dele é outra. Ele quer mostrar quem é Jesus através do que Jesus faz. A estrutura é rápida, parece até um filme, empurrando a história pra frente num ritmo que mal dá tempo pra gente respirar. O primeiro ato já começa com tudo. Não tem aquela introdução longa, sabe? Jesus simplesmente surge na Galileia e o seu poder e a sua autoridade ficam claros pra todo mundo, assim, de cara. E o cara não para. É uma coisa atrás da outra. Ele cura doentes, acalma tempestades no grito, expulsa demônios e até faz algo que, na teoria, só Deus poderia fazer: perdoar pecados. O ritmo é frenético, mostrando um poder que choca e deixa todo mundo de queixo caído. E com toda essa ação rolando, uma pergunta começa a ecoar na cabeça de todo mundo. Dos discípulos, da multidão, dos líderes religiosos. É a pergunta que Marcos planta na mente de quem lê. Afinal de contas, quem é esse cara? Beleza. Agora a gente entra no segundo ato. E é aqui que a história dá uma virada. E que virada! A resposta para a pergunta quem é este homem não é nada do que as pessoas esperavam, principalmente os seguidores dele. E aqui está o nó da questão, o grande conflito da história. A expectativa da galera na época era que o Messias seria um rei superpoderoso, um general que ia esmagar os inimigos de Israel. Mas aí vem Jesus e começa a virar essa ideia de ponta cabeça. Para ele, o Messias é um servo que veio para sofrer e para morrer. Isso, para os discípulos, era uma loucura. Tipo, não fazia o menor sentido. Eles se juntaram ao grupo para seguir um vencedor, um libertador. Falar em sofrimento e morte soava como fracasso total, não como vitória. Eles simplesmente não conseguiam sacar qual era dele. Até que a gente chega no versículo que é tipo a chave mestra que abre o livro inteiro. Essa frase é a grande tese do Evangelho de Marcos. A verdadeira grandeza de Jesus não estaria em governar, mas em servir. Não em tirar vidas, mas em dar a própria vida. E é isso que nos joga de cabeça no terceiro e último ato, lá em Jerusalém. É onde essa identidade chocante de Jesus como rei se revela do jeito mais paradoxal e inesperado possível. Cara, a tensão aqui sobe muito rápido. Jesus entra em Jerusalém sendo ovacionado como rei, mas logo em seguida ele confronta a corrupção no templo e com isso ele praticamente assina a própria sentença. A semana vai caminhando para um confronto que a gente sabe que não vai acabar bem. E aí vem o clímax, na cruz. E olha, tudo parece ter dado errado. Os discípulos fugiram, abandonaram ele é humilhado, torturado e executado. Para qualquer pessoa olhando de fora, esse é o fim da linha. A derrota definitiva de alguém que dizia ser o Messias. E no seu último momento, ele dá um grito de abandono total. É o fundo do poço, a imagem perfeita do servo sofredor que ele disse que seria. Só que é exatamente aí que acontece a virada mais genial da história. No momento de maior fraqueza, de maior humilhação de Jesus, um soldado romano, um estrangeiro, um inimigo, ele finalmente entende. Ele enxerga a verdadeira identidade de Jesus não apesar do sofrimento, mas por causa do sofrimento.
E com isso, a gente encaixa a última peça do quebra-cabeça. A gente finalmente entende para quem Marcos estava escrevendo. Ele escrevia para os cristãos de Roma que estavam sofrendo uma perseguição brutal. Eles precisavam dessa história. Precisavam saber que o sofrimento deles não era um sinal de que Deus os abandonou, mas que era o próprio caminho para a vitória. O rei deles sofreu e foi através desse sofrimento que ele venceu. Mas calma, que não acabou. O Marcos guardou uma última surpresa, um final que é um soco no estômago, feito para desafiar diretamente quem está lendo. Muita gente conhece um final mais longo, que está em várias Bíblias hoje. Mas se a gente for olhar os manuscritos mais antigos, os mais confiáveis, a história termina de um jeito bem diferente. É um final seco, abrupto e, sinceramente, bem perturbador. O cenário é perfeito, né? As mulheres chegam, encontram o túmulo vazio e um anjo dá a elas a melhor notícia que alguém poderia receber. Jesus está vivo. E elas recebem uma ordem bem clara. Vão e contem para os outros. E aí, o livro acaba. Simplesmente termina. Com medo, com silêncio. As primeiras pessoas que ficaram sabendo da ressurreição falham, elas fogem e não contam para ninguém. Fim. E essa é a grande jogada de mestre de Marcos. Esse final, que não é um final, te tira da posição de mero espectador. As mulheres ficaram com medo demais para espalhar a notícia. Então a pergunta fica no ar. E agora? A história foi passada adiante, chegou até nós. Será que quem lê a história hoje vai superar o medo e contar o resto? O final da história, na verdade, é uma decisão de quem a lê.